Esse é o Mancapso e nós vamos falar agora sobre o depoimento do Mauro Cid, que ainda está acontecendo lá no STF, na primeira turma do STF. Eu acompanhei a primeira parte, nesse momento está havendo um intervalo, eles vão recomeçar daqui a pouco. Já fizeram as perguntas o Alexandre de Moraes e o promotor, o Paulo Gonet. Agora será a parte da defesa fazendo as perguntas, né? Mas já dá para tirar umas conclusões muito impressionantes aqui. O tempo todo o Mauro Cid fala: ah, tinha um monte de gente que vinha me perguntar se ia ter golpe, como é que ia ser o golpe, o que o Bolsonaro ia fazer, quando é que ele ia fazer, não sei o que lá. E ele sempre falava para todo mundo: não vai ter nada. Não vai ter nada porque não encontraram fraude nas urnas. Olha que coisa. Vamos entender esse caso aqui, porque se você pegar as manchetes da mídia tradicional, aqui, ó, Mauro Cid diz que Bolsonaro recebeu, leu e pediu alterações da minuta do golpe. Não é minuta do golpe. Era um documento que eles estavam preparando caso fosse identificada fraude nas urnas. Aqui, ó. Cid confirma tentativa de golpe interrogatório no STF. Presenciei grande parte dos fatos e coisa e tal. Ou seja, eles falam, a imprensa trata a coisa como se não, Mauro Cid confirmou tudo. Não, ao contrário, cara, eu tô ouvindo todo o depoimento do Mauro Cid. Em momento algum ele fala isso. O que ele fala é que sim, ele confirmou que a versão que ele deu dos fatos está correta dentro da apresentação da PGR, né? Logo, a primeira pergunta que o Alexandre de Moraes perguntou para ele foi: você leu a denúncia da PGR, o que você acha dos fatos que envolvem você? Ele falou: não, aquele ali está correto, né? Por quê? Porque poderia acontecer da PGR ter interpretado de maneira errada os fatos que ele determinou no depoimento dele, né? Vamos entender esse caso aqui, porque é uma puta sacanagem da imprensa. Ao contrário, o Mauro Cid, todo momento ele deixa claro que tinha um monte de militar que queria, um monte de gente que ligava para ele: não, mas tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer sei lá o que, tem que fazer isso, fazer aquilo. Ele falava pro pessoal: olha, não vai ter nada, não vai acontecer nada. Bolsonaro, o PR, decidiu que não vai ter nada. E, ou seja, como é que sustenta essa ideia de golpe depois disso? A imprensa está querendo colocar que não, porque ele falou, que confirmou e não sei o que lá, que ele recebeu, leu e pediu alterações da minuta de golpe. De novo, o que eles estão chamando de minuta de golpe aqui era o decreto que eles estavam planejando caso identificassem fraude nas urnas eletrônicas. O Bolsonaro estava esperando que fosse identificada, só que nunca encontraram. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Flavinho do Pneu, Vozes na Minha Cabeça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o depoimento do Mauro Cid aqui, eu estava vendo ao vivo aqui, já está durando mais de 3 horas o depoimento dele. Um depoimento aqui, 2 horas, no total aqui, 2 horas e 40 minutos. 3 horas de depoimento do Mauro Cid. Nesse momento, daí o Alexandre de Moraes fez uma pausa agora e depois vai vir a parte da defesa, né? Então até aqui, quem fez perguntas para o Mauro Cid foi primeiro o Alexandre de Moraes, depois o Fux. O Fux decidiu aparecer lá porque vocês lembram que teve um desacordo, que o Fux falou: poxa, que coisa estranha, esse negócio dele dar 9 depoimentos e não sei o que lá, que isso pode ter sido fraude no depoimento, mas parece que já tinha uma jogada acertada, né? O Mauro Cid disse que os 9 depoimentos foram assim: não, teve uma delação grandona, e aí depois teve outras delações em que pediram para eu esclarecer determinados aspectos daquela delação principal, né? O que eu vejo que aconteceu ali é que, mais uma vez, ameaçaram o Mauro Cid, né? Ó, se você não falar que foi tudo certinho, a gente vai cancelar a sua delação. E aí o Mauro Cid falou: não, tá tudo certinho a minha delação, não teve nada de errado, não. O Fux perguntou isso, né, na delação. Foi tudo certinho? Eles te forçaram alguma coisa? É lógico que ele falou que não. Ele ia falar o quê? Não, me forçaram mesmo. Tá ali, por dali ele ia pra cadeia, caramba. Não tem esse negócio, né? Então, é evidente que ele está sendo coagido nessa história, mas o Fux também foi chamado, né? O Alexandre de Moraes chamou o Fux justamente para ele poder perguntar ao Mauro Cid, para ter certeza que não está havendo nenhuma forçação de barra. E aí o que ele perguntou, a principal coisa que ele perguntou, ele fez outras perguntas lá. Aliás, dá para ver que o Mauro Cid é um juiz mais experiente que o Alexandre de Moraes, porque o Mauro Cid faz umas perguntas que não tem nada a ver, isso é tática de juiz, tá? Você faz umas perguntas certinho, de acordo com o que está ali, depois você joga umas perguntas assim: ah, você conhece fulano de tal? Não tem nada a ver com nada. Para ver como é que a pessoa reage, né? Se a pessoa tenta emendar, tenta fazer uma coisa para tentar se salvar, é indicação que a pessoa está mentindo. Se ela tenta consertar para encaixar aquilo, né? Porque quem fala a verdade, você tem uma base sólida no que você está falando. Se você começa a mentir, você perde essa base. E aí, se alguém faz uma pergunta, aí você não sabe: caraca, eu menti sobre isso ou não menti? Eu falei isso ou não falei? Então isso é tática de interrogação de juiz. O Fux, dá para ver claramente
que é um juiz mais experiente que o Alexandre de Moraes. Jogou várias iscas delas no Mauro Cid, mas o Mauro Cid não caiu nenhuma. Respondeu tudo com certeza, falou, não conheço, não estou sabendo disso não vi isso nada disso aí não. Ou seja, sinal que o Mauro Cid está na rota certa, ele está falando a verdade realmente, né? Então, a principal pergunta do Fux foi essa. Por que teve 9 depoimentos da sua delação premiada, né? E o Mauro Cid falou, não, que teve um depoimento grandão e depois foram pedaços que foram esclarecidos, mais detalhes e não sei o que lá. De novo, ele não quis sacanear, ele não quer perder a delação premiada dele, porque está sendo ameaçado, né? Então meio que ficou por aí mesmo, não teve problema aí. Mas se o Fux, sendo um juiz experiente, ele sabe o que aconteceu ali, né? Não precisa nem explicar isso daí. Se ele vai ter bolas para peitar o Alexandre de Moraes, eu não sei. Mas que o Fux entendeu direitinho o que está acontecendo, entendeu sim, né? Bom, aí vem os jornais dizendo aqui, ó, que Mauro Cid diz que Bolsonaro recebeu, leu e pediu alteração na minuta do golpe. Aí uma coisa que você vê durante o depoimento, não tem minuta do golpe. Tem dezenas de documentos que eles estão tratando, um que estava no celular do Cid, outro que foi encontrado no computador da Presidência da República, outro que foi não sei aonde, não sei o que lá. A imprensa, ela pega todos os piores passos de cada um desses documentos e junta num só, como se fosse a minuta do golpe, para vender que tudo tem a ver com um documento só que teria minuta do golpe, coisa e tal. Não tem minuta do golpe. Não tem isso no processo. Dá para ver claramente nas perguntas. Teve vários documentos que, de novo, é o que eu falo para vocês. Haviam pessoas no Brasil que queriam que Bolsonaro desse o golpe? É lógico que tinha, pô. Tinha um monte de gente que tinha por aí querendo o golpe do Bolsonaro. E um monte dessas pessoas mandaram documentos para o Mauro Cid. Aí fala pro capitão aqui, ó, olha esse documento aqui, ó, faz um golpe assim, faz não sei o que lá. O Mauro Cid ignorava tudo isso, evidentemente. Ele falou, não passei nada pro presidente dessas coisas, porque eu era justamente o filtro. Eu sabia que esse pessoal estava só incomodado com o resultado da eleição, não ia passar isso pro Bolsonaro, não ia levar isso para lá. Aí, o que esse documento, essa minuta do golpe, em particular que eles estão falando aqui, é um documento que previu o que eles iriam fazer caso fosse identificada fraude nas urnas. O Bolsonaro achava que tinha fraude nas urnas, então tinha todo um processo lá que eles estavam imaginando. Se comprovar a fraude na urna... E aí que eu falo para vocês, né? Putz, esse pessoal podia assistir Ancapsu, né? Porque olha só, aqui, essa thread que eu fiz aqui, ó, no dia 1º de novembro de 2022... Eu falei exatamente isso aqui nessa thread, aqui em 1º de novembro de 2022. Enfim, aqui ó, ao pessoal que ainda tem dúvida, não sei porque vocês têm dúvida, quem assiste meus vídeos há algum tempo sabe meu posicionamento. Eu não vou apoiar protesto de ruptura institucional, golpe, forças armadas ou o que for. Eu sou libertário, não quero mais uso de violência. Nesse momento, tinha um monte de gente me convidando, vamos pro protesto na frente do quartel e não sei o que lá. Eu falei, não, porra, eu, libertário, na frente de quartel, você tá de sacanagem comigo, né? Aqui, ó, estou me preparando para responder à violência que virá do governo Lula. Estou tão triste quanto vocês pelo resultado das eleições, mas minha visão é que protestar agora é errado por vários motivos, desde por motivos éticos quanto por motivos estratégicos. O motivo ético é óbvio. Golpe irá sempre resultar em mais centralização, mais autoritarismo. Lula será terrível, ninguém duvida, mas a ruptura pode ser pior ainda. Isso é contra o libertarianismo. Eu falei isso várias vezes para outras pessoas. Um golpe, naquele momento, seria muito pior do que o governo Lula. Os motivos estratégicos são 3. Mesmo entre bolsonaristas, apenas uma minoria quer golpe. A esquerda vai usar eleitoralmente essas manifestações. Aí, viu? Usou, né? Lógico que usou. Até hoje, a gente está na esteira do pessoal usando essas manifestações como coisa golpista e coisa e tal. Vai taxar isso de como... Olha, nós avisamos que o Bolsonaro era golpista. Caraca, hein? E assim vocês nos estão afastando do centro, o que vai dificultar a vida do Bolsonaro em 2026. O que está acontecendo agora. O Bolsonaro está arriscado não participar de 2026 por causa dessa confusão toda que o pessoal arrumou. Todo mundo viu o que aconteceu no Capitólio. Pode ter certeza que aqui vai ser tratado com violência estatal e da mesma forma que lá não vai levar a nada. Olha que coisa, meu amigo. Muitas vozes serão caladas a troco de nada. Mesmo assim sei que corro riscos, mas não vou exagerar meu risco à toa. Exatamente, um monte de censura que teve por aí, um monte de gente que está até presa até hoje por conta disso, né? Não há possibilidade de comprovar fraude na eleição, é o que eu falo para vocês. Eu entendo disso melhor do que vocês. Eu trabalhei minha vida inteira com segurança de informação. Não tem como comprovar fraude em eleição. Se o Bolsonaro tivesse me perguntado, eu teria dito para ele, não adianta buscar fraude em eleição, não tem como. Mesmo que você queira, mesmo que você tenha muita vontade, não tem como. A menos que seja uma coisa muito óbvia, como foi lá na Venezuela. Na Venezuela estava óbvio, porque não tinha nem o boletim de urna para comprovar a coisa. Mas tirando esses casos óbvios, não tem como achar que se teve alguma fraude na urna e coisa, então não tem como comprovar isso. Sigilo e rastreabilidade são objetivos excludentes.
Pode ter um monte de gráfico suspeito, mas não vai ter prova cabal. Sem prova cabal, difícil o Bolso unificar as Forças Armadas para dar um golpe. Preservem suas energias. Caraca, hein? E aí que tá, foi o que o Mauro disse, o Mauro Cid falou no depoimento dele, exatamente isso. O Bolsonaro estava preparando um decreto, de fato, para o caso de acharem o golpe, de acharem a fraude na urna. Não, descobriram a fraude na urna, só que aí tentaram, não conseguiram chegar a lugar nenhum. Não chegaram em nada que comprovasse fraude na urna. Ele viu que não ia conseguir, sem uma fraude aberta, sem uma prova cabal, não consegue unificar as Forças Armadas para dar um golpe, então preservem as energias, não vai ter nada com isso, né? Espero que os caminhoneiros liberem as estradas e sigamos em frente com nossas vidas. Não vai faltar desafios reais no ano que vem, e ano que vem podem contar comigo em todos os protestos contra o Lula. Até lá, vou seguir com os meus vídeos como tenho feito sempre, né? Ou seja, no final das contas aqui, ó, se tivesse me ouvido nesse troço, que é um troço que eu entendo, que eu sou consultor nessa porra, que nego me paga dinheiro para fazer isso, não tinha acontecido essa confusão toda, né? Enfim, vai recomeçar o depoimento do Mauro Cid, então eu vou voltar a ouvir aqui, que eu quero fazer a segunda parte, que é a parte da defesa dele. Mas prestem atenção, o Mauro Cid não confirmou nada, não confirmou tentativa de golpe de coisa nenhuma. O que ele falou foi exatamente isso, olha só. Não vai acontecer nada porque não encontraram fraude nas urnas. Havia um plano para caso fosse identificada fraude nas urnas. A busca de Bolsonaro era para uma evidência de fraude nas urnas, que eles nunca iriam encontrar. Então, ou seja, essa é a situação aqui, é o depoimento do Mauro Cid. Não caiam nessas manchetes aqui da mídia tradicional, principalmente sobre questão de minuta de golpe. Tem 300 documentos, estão discutindo 300 documentos. Teve um que foi para o WhatsApp, outro que foi encontrado não sei aonde, outro que estava no computador não sei o que lá. O Mauro Cid conhece alguns desses documentos, não conhece os outros. No final das contas, não tem nada disso aqui, né? De novo, isso quer dizer que o Bolsonaro vai ser absolvido no final, que o Mauro Cid vai ser absolvido no final? Deveria, porque não tem evidência nenhuma de nada. Ou seja, o que eles estavam se preparando, o documento que o Bolsonaro alterou, pediu alterações aqui, era o documento caso encontrassem fraude nas urnas. E se encontrasse fraude nas urnas, ele tinha que fazer alguma coisa mesmo. Mas não iriam encontrar nunca, né? Então, ou seja, tá mais do que claro que não teve tentativa de golpe nenhuma nessa história, principalmente partindo de Bolsonaro. Se tinham outras pessoas articulando outras coisas, aí não dá para saber, né? Vou continuar acompanhando o depoimento do Mauro Cid e depois vou acompanhar o depoimento do Bolsonaro também, pra gente fazer um vídeo sobre isso, resumindo pra vocês, porque são 3 horas de depoimento, cara, é depoimento pra caralho, é coisa pra cacete que eles falam aqui. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.